Meu nome é Regiane Rocha, sou facilitadora da oficina Yoga Shakti e essa é mais uma aula do nosso módulo Durga. Hoje nós vamos falar sobre ação e reação, que foi o que nós conversaríamos, que nós propusemos na outra aula para essa. Então, vamos lá. Relembrando, Durga vai trabalhar com essa energia da força de vontade, com o empoderamento, com a proposta de que nós somos responsáveis pela nossa própria história. Então, quando nós encontramos algum ponto de sensibilidade dentro de nós, aquela sensação de que a gente não consegue, aquela sensação de que a gente não vai avançar, a gente precisa encontrar uma outra forma de agir. E, na verdade, a gente confunde bastante porque dentro da lógica de ação e reação, a gente entende que quando a gente toma uma atitude, em geral, a gente acredita que a gente está agindo. Mas a gente só vai estar agindo de fato quando a gente escolhe agir. Em geral, se alguém irrita a gente, provoca, esbarra, fala mal, quando acontece qualquer tipo de conflito, dificilmente a gente conta até 10, respira e age depois. Em geral, a gente ouve e já aciona alguma reação. Mesmo que essa reação não seja para fora, mesmo que você não grite com a pessoa, não brigue com a pessoa, você se enfurece por dentro e muitas vezes pode carregar essa sensação durante todo o dia. Quantas vezes, né? Você não deve ter passado, e como eu já passei milhares de vezes, da gente receber um estímulo e a gente não conseguir tratar esse estímulo, refletir sobre ele, levar num espaço e tratar essas emoções para que a gente responda num outro lugar. Isso é muito comum. Muitas vezes as pessoas, essa situação de usar a raiva como uma resposta de força é muito comum, né? E Durga também convida a gente para mudar essa chave. E isso quer dizer o quê, né? Se eu reajo às situações, eu me torno resposta de uma ação. Então, eu vou ser uma reação. O convite de Durga é segure, reflita. Não é para você segurar e deixar aquele introjetado te comendo por dentro. É para você refletir sobre a situação. Olhe os fatos, analise, olhe com sinceridade o quanto você contribuiu para aquele conflito, o quanto se você tivesse refletido um pouco mais aquilo teria mudado. E por que a gente está trazendo a responsabilidade sempre para nós, né? Porque o outro não está no nosso alcance, a gente não consegue mudar ninguém além de nós mesmos. Talvez influenciar pelo exemplo, talvez gerar uma admiração, talvez ser uma referência para alguém em algum momento. Mas mudar o outro, isso não é possível porque cada um carrega o seu direito de escolha. Então, quando nós falamos de responsabilidade, estamos falando exatamente dessa questão de trazer o nosso poder de volta para o nosso alcance. E quando a gente começa a observar as situações, quando a gente para de responder no automatismo, quando a gente conta até 10 para poder segurar o impulso, seja de gritar com o outro ou de expressar alguma coisa no momento de raiva, tomar uma decisão no momento de raiva, a gente quando tá, a situação de estar tomado pela raiva e ser reativo, não é demonstrada apenas quando a gente explode com o outro ou quando a gente evidencia isso para o outro. Muitas vezes a gente pode ficar de cabeça baixa, ficar impassível, parecer que não sentiu nada e ficar remoendo aquilo por dentro. Então, o convite nessa aula é para que a gente possa mudar as nossas emoções, né? Para que a gente possa sair do mecanismo de reação e passar para o mecanismo de ação. E como que a gente faz esse processo, né? Primeiro, a gente precisa se conter na hora das respostas. O que isso quer dizer? Se alguém te desagrada, se alguém é deselegante ou desconfortável com você, o que você vai fazer? Primeiro, não responder à altura. Segure com tranquilidade. Trabalhe o que você sentiu. Por que aquilo fez diferença para você? Em que aquilo te afetou? Observe onde ressoa dentro de você. E depois, com calma, retome a situação dizendo para a pessoa o que você sente sem estar afetado pelo emocional.
é muito importante que a gente consiga observar que não tem problema nenhum sentir as coisas. Nós não podemos, na verdade, reagir sob o efeito das emoções. Então, se alguém me ofende, eu vou tentar entender como aquilo me afeta e por que eu me sinto tão frágil, tão sensível diante daquilo. Aí eu tenho condições de curar primeiro a mim mesma. E aí depois eu posso dizer para outra pessoa, se for uma pessoa que me importe, se for uma pessoa que convive comigo, porque feliz ou infelizmente, as pessoas que mais vão gerar conflitos são as que a gente convive mais, né? Talvez até pela proximidade, as que não estão tão próximas não têm tanto acesso. Então, o convite dessa aula é observe as suas emoções, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma avaliaçãozinha para que você possa fazer sobre uma ferramenta que chama escala emocional. Na verdade, essa escala emocional vai ser só para você ter um parâmetro de que tipo de emoção você sente com mais frequência. Então, qual que é a atividade que a gente vai fazer nessa aula, né? Você vai buscar ou algumas memórias de situações onde você já foi reativa, ou mesmo olhar no seu dia a dia a partir de agora, porque certamente você vai identificar várias. Pegar uma dessas sensações e observar qual era o tipo de emoção que te guiava. Geralmente são emoções negativas, ou de desrespeito, ou de vergonha, de sensação de humilhação, de que está com medo, raiva. Então, são várias emoções nessa frequência. E aí, a gente vai tentar segurar, analisar e depois escolher que emoção a gente gostaria de colocar no lugar, né? Então, o que isso quer dizer? Dentro da escala emocional que vocês vão observar, vai ter uma frequência de emoções de baixa frequência, neutras e de alta frequência. Então, que são de expansão. E aí você vai identificar primeiro onde que você reage. Você reage mais no medo, você reage na culpa, você reage na tristeza, você reage na vergonha. São várias possibilidades. Não se preocupe, faça isso você com você mesmo. É a sua investigação, você não precisa mostrar isso pra ninguém. Mas vai te ajudar a se ler de uma maneira mais tranquila. E depois você vai escolher uma outra emoção nessa mesma situação, faça esse caminho interno. E você vai escolher. Então, por exemplo, no momento onde você se sentiu culpada por ter tomado a situação tal, você vai substituir aquela culpa escolhendo na escala emocional uma outra emoção. Então, digamos que você escolha indiferença ou que você escolheu amor, por exemplo. Você vai falar, você vai viver aquela experiência mentalmente, substituindo ali a culpa pelo amor, a culpa pela indiferença e ver o que muda dentro de você. Muitas das situações que nós vivemos, elas são repetitivas porque nós não refletimos sobre ela. E essa ferramenta pode ajudar bastante. E espero que seja interessante para você. E conta pra gente nos comentários como que foi, ok? Te vejo na próxima aula. Até lá.